E aí, você tem receio de operar tape reading com tela cega? Primeiro, vamos à definição. O que é essa tela cega? No Brasil, a gente consegue ver, dependendo do aplicativo que você usa, da plataforma que você usa, ou todas as plataformas para day trade, você consegue perceber quem está colocando, ou qual corretora está colocando as ordens no book e, ao mesmo tempo, você consegue ver um filme, você vê a fita em tempo real, aonde você percebe quem está vendendo ou quem está agredindo e quem está sendo agredido, quem está comprando e vice-versa, agressões de compra e agressões de venda. O cego, no caso, significa você não ter essa percepção, você não saber quem está colocando as ordens no book e nem quem está sendo responsável por executá-las, por fazer as agressões e por eventualmente fazer o preço se deslocar. Essa é a diferença. Aqui no Brasil, a gente consegue saber quem. Nos Estados Unidos, por exemplo, operando seja o petróleo, o mini S&P, você não consegue ter essa identificação. Isso acaba sendo uma grande preocupação para algumas pessoas, é um assunto que vira e mexe, não sei como está hoje, mas é frequente que ele volte à discussão, alguém fique em dúvida, mas hoje meu objetivo aqui é falar um pouquinho sobre a minha percepção, porque não existe verdade a respeito. Existem estilos e percepções, cada um se adapta a formas diferentes de operar. Então, vou falar sobre o meu caso. Quando eu comecei a operar futuro, especialmente o dólar, foi através do tape reading. E como eu tinha já nesse momento uma história de quase 15 anos de análise técnica, eu não consegui fazer essa dissociação total. Então, desde sempre, eu costumo empregar as duas análises. Muito inspirado também pelo Caio Sasaki, do portal do Trader. Ele foi das primeiras pessoas que eu vi comentando sobre a complementaridade, sobre usar as duas técnicas. Eu já sabia uma, comecei a aprender a outra e vi rapidamente a vantagem em usar as duas, a complementaridade que havia entre as duas. Aí, além de todos os desafios de entender os conceitos, uma absorção, uma exaustão, toda a questão de movimentação a questão dos leilões, a movimentação do preço, leilão de abertura, enfim, entender toda essa contextualização, existe essa questão de você poder identificar a atuação dos players e que pode te dar uma vantagem competitiva caso você saiba utilizar essas informações. Para mim, isso acabava virando mais um desafio. E é o que eu acho que acaba acontecendo com muita gente. Porque, além de todos os aspectos, a gente começa a olhar um cenário micro, aonde você tenta identificar quem é quem, você muitas vezes resume o mercado como se fosse 30 pessoas, é o cara dá, esse cara está fazendo isso, o cara comprou, ele vai ter que zerar, o cara fez aquilo, o cara vai fazer isso. Então, isso gera, no meu caso, uma distração, porque eu não tentei um bocado, mas eu não consegui. Às vezes ficava muito evidente, mas muitas vezes eu não consegui tirar um benefício claro dessa leitura. Então, além de entender, tem mais agressão na venda ou mais agressão na compra, que tamanho que está, qual a frequência, de entender a essência do que estava mudando, às vezes eu distraio o meu foco tentando, mas quem fez? Quem não fez? O cara aqui de novo, agora vai, não vai. Sendo que, na prática, a gente sabe que, justamente para não ser marcado, não ter essa marcação, os players operam pelo que a gente chama de diversas pontas. Então o cara compra aqui, zera pela outra, ele compra por várias pontas, zera por diversas outras. Então torna-se um grande desafio essa leitura, para mim e para uma série de pessoas. Quem chegou, quem foi um operador institucional, quem trabalhou em tesourarias de bancos, às vezes em gestores, que não é o meu caso, esse cara sim tem uma percepção bastante diferente. Ele está muito acostumado a forma do mercado se deslocar, a forma, as estratégias, as táticas, na verdade, dos players agirem. Então, esses caras, com muito mais facilidade,
fazem um bom uso dessa ferramenta. Um que eu cheguei a acompanhar um bom tempo e que eu gostava desse tipo de leitura era o Alisson Correia. Eu gostava de ver ele que foi operador de pregão, tinha uma visão bem interessante sobre isso. Só que no final das contas, eu nunca consegui tirar proveito e acabei mais me distraindo do que conseguindo entender essa dinâmica e tirar proveito. Já nos Estados Unidos, por você não saber quem está, você se atém estritamente ao movimento, ao tamanho das ordens, à frequência das ordens. Você usa as barras volumétricas para ver se está havendo uma absorção, se no final de um movimento, no final de um range, houve uma exaustão, por exemplo, que se no caso a gente pode gerar uma oportunidade de reversão. Você está olhando se perto de um rompimento você tem um volume interessante, um volume suficiente de ordens a favor do rompimento, porque se você não tiver, isso pode torná-lo a probabilidade dele mais fraca e o sucesso de uma eventual continuidade mais fraco. Então, mesmo com a tela cega, que aparentemente você perde uma mega vantagem, na prática é mais uma questão de adaptação e, no caso, uma simplificação. Acho que quem opera com tela cega e passa a operar com a definição dos players, pode, dependendo de como encara, pode passar a tentar entender e acabar tendo mais dificuldade do que quem elimina essa variável adicional. Então, pela minha experiência, pelo que eu vivo no meu dia a dia, é perfeitamente adaptável e perfeitamente operável. Com simplesmente o times and sales na forma que eles mostram, é suficiente para conseguirmos ter um bom desempenho, um desempenho semelhante ao que é possível obter com a tela aberta aqui no Brasil. E é isso que eu vou mostrar rapidinho, só a contextualização da ferramenta do Times and Sales. A gente tem aqui o Times and Sales. Aqui a gente chama de Times and Trades, lá eles chamam de Times and Sales, que esse T e S aqui em cima. Eu basicamente uso dois. O que você vê na minha tela é o sem filtro. Ele mostra trade por trade, ou seja, tick por tick. Né? Então você vê aqui a maioria, isso é 1, 2 contratos. Eventualmente, se você vê aqui, ó, por exemplo, nesse 10 contratos, é porque no caso de uma ordem verde, que é uma agressão de compra, alguém tomou 10 contratos e tinha uma ordem de venda lá no ESC com 10 contratos, ok? Então aqui vai de 1 em 1 e na verdade é impossível acompanhar isso, que é muito rápido. O meu objetivo aqui é eu acompanho um pouco da cor. Essas plataformas são muito visuais, então eu estou mesmo na visão periférica vendo, está predominando verde, tem mais agressão de compra, predominando laranja, mais de venda. Eu vou mais nesse visual. O segundo eu uso também é um Times and Sales com a diferença de ser filtrado, como a gente faz aqui também no Times and Trades. Então eu filtro dependendo da condição, da situação, pode variar esse tamanho de filtro dependendo da época. Então aí a gente pode fazer um ajuste nessa quantidade. Se formos aqui nas propriedades, você vai ver que eu tenho um filtro atualmente com 15, ou seja, ordens acima de 15, sejam agredidas na venda ou na compra, aparecem nele aqui, menores que 15 não aparecem. E também você tem aqui no começo um Block Alert Trade Size, que é, mesmo tendo filtrado, eventualmente você quer que destaque alguma ordem maior. Então ele aparece um Bzinho, deixa eu ver, aqui ó, como esse aqui ó, como esses, que ó, foram agressões de compra com 50 contratos, aqui uma de venda de 41. Então isso te ajuda, você setou ali mais ou menos o filtro, já te ajuda a ver, você vai vendo, eu vou vendo a predominância de cor, e se você começa a ver blocos, Bzinho, Bs lá, você vê que a intensidade está grande, certo?
E aí, naturalmente, como eu falei, o tamanho do filtro e o tamanho do bloco depende da época, do momento, da hora que você está operando, né? Se é a sessão principal, se é à noite, se é de manhã. Então isso é um assunto para um outro vídeo em um outro momento. O fato é que, para mim, independente de quem está batendo ou tomando, o que eu gosto de ver aqui no Times and Sales é a intensidade. Você vai vendo a quantidade e a intensidade. Às vezes você vê aqui no filtrado, está perto de um rompimento, mas um rompimento de alta, mas você não vê ordens verdes. Você está até vendo nas barras volumétricas, você vê que os compradores estão tomando, mas faltam ordens grandes. Isso, se você opera fluxo, você sabe, é um complicador quando você está pensando no rompimento. Um rompimento com muitas ordens, com mais intensidade, mais agressividade, ele tende a ter uma maior taxa de sucesso, né, de ser um rompimento real. Então, basicamente, é isso que eu queria dizer. Mesmo sem saber quem está fazendo, você pode plenamente entender o nível de agressividade, usar os mesmos conceitos que se usa aqui, simplesmente você não vai saber quem está fazendo. O que, no meu caso, é uma preocupação a menos que eu tenho e acaba me facilitando a vida para analisar. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Quaisquer dúvidas, deixem um comentário no vídeo que eu vou ter prazer em te responder. Muito obrigado, te espero no próximo vídeo.